Olá, futuros engenheiros, estamos começando mais uma aula do curso de Mecânica dos Solos 1. Nessa aula vamos falar sobre granulometria, textura e forma das partículas. O solo é constituído por grãos e vazios. Os grãos são partículas minerais, com ou sem a presença de material orgânico, e os vazios são compostos por água ou ar. Os grãos eles diferem do tamanho, forma e composição. Em relação ao tamanho, nós temos diferentes diâmetros desses grãos. Em relação à forma, nós temos algumas formas que são classificadas aqui nessa figura. Eu tenho forma angulosa, subangulosa, subarredondada, arredondada, esférica, lamelar e fibrilar. Em relação à composição, essa composição pode ser química ou mineralógica. A composição químico-mineralógica, nós temos três exemplos, que seria a primeira imagem que vocês estão vendo é uma partícula de mica, a segunda é uma partícula de feldspato e a terceira uma partícula de quartzo. Quando falamos em textura das partículas, essa textura das partículas é verificada a partir do ensaio de granulometria, que vamos estar vendo aqui em outras aulas. E também essa textura das partículas, ela trata-se do tamanho desses grãos e da proporção em que eles se encontram no solo. A depender desse tamanho e da proporção que ela está no solo, aí vamos ter dois tipos de solo, ou solos grossos ou solos finos. Os solos grossos são aqueles em que eu possuo grãos em que a sua granulometria podem ser vistas a olho nu. Eu tenho uma maior porcentagem de grãos visíveis a olho nu. E os solos finos são aqueles solos em que eu tenho uma maior proporção de grãos em que a sua granulometria, o seu diâmetro, o seu tamanho, não pode ser visível ao olho nu. E esses solos eles possuem frações constituintes, que seria o pedregulho, areia, silt e argila. De acordo com a escala granulométrica da ABNT, essas frações são divididas de acordo com um intervalo de diâmetro. Então, de 60 milímetros ou mais que isso, eu tenho pedra de mão. Entre 2 milímetros e 60 milímetros, temos pedregulho, e entre 0,06 e 2 milímetros nós temos areia. E dentro desse intervalo nós temos outros três tipos de classificação, que seria areia fina, areia média e areia grossa, de acordo com seus intervalos de diâmetros. Entre 0,02 e 0,06 nós temos o silt, e abaixo de 0,02 milímetros nós temos a argila. Essas partículas, quando se arrumam, a depender da sua arrumação, nós podemos ter estruturas mais compactas ou menos compactas, e no caso da argila nós temos estruturas dispersas e floculadas. Quando essa estrutura em relação aos solos grossos, nós temos, imagina aqueles solos grossos que nós acabamos de ver, pedregulhos e areias. Quando esses pedregulhos e areias se arrumam e nós verificamos que eles estão menos compactos, a depender da sua compacidade, nós temos uma estrutura mais compacta ou mais fofa. Quando falamos em compacidade, significa a proporção de sólido em um certo volume granulométrico. Então imagine que você tem um volume de granulometria de grãos e você tem uma proporção de sólido muito pequena. Significa que aquele volume granulométrico tem muitos vazios. Então esse é um solo menos compacto, que eu tenho uma compacidade menor. Ok? E aí, em relação aos solos grossos, nós temos uma estrutura mais compacta ou uma estrutura mais fofa. Em relação aos solos finos, aí, que seriam as argilas, nós temos uma relação não de acordo com a compacidade, e sim entre a força de atração entre essas lâminas, ok? Porque o argila ele já tem uma forma diferente das suas partículas. E aí, a depender da força de atração
Entre essas partículas, nós temos solos finos de estrutura dispersa e solos finos de estrutura floculada. Essa foi uma aula breve, termina aqui. Espero vocês nas próximas aulas. Bons estudos, até mais.